Olá, queridos amigos, queridas amigas. Estamos iniciando mais um estudo da nossa série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuamos a estudar o 28º capítulo da obra, que nos apresenta a coletânea de preces espíritas. Estudaremos hoje, ainda dentro do tema, né? Preces que se pode fazer por outras pessoas, preces por outrem, a prece que podemos fazer pelos inimigos do Espiritismo. Então, Allan Kardec vai apresentar para a gente esse tema, né? Pessoas que se dirigem com inimizade ao Espiritismo e o espírita orando por essas pessoas. Ainda, como a gente pode perceber, está dentro daquele contexto de preces que são difíceis de fazer, que a gente vem estudando aqui já há algum tempo. Preces pelos inimigos, preces que a gente faz quando o inimigo recebe uma benesse, e agora, se o tema é prece em favor dos inimigos, por que não em favor dos inimigos do Espiritismo? Muito bem, estudaremos subitens aqui que vão de 50 até 52, compostos por 9 parágrafos e por uma abertura com passagens do Novo Testamento, seguida por esses 9 parágrafos, né, contendo prefácio e prece, como estamos acostumados já a observar nesse capítulo do Evangelho. Então vamos lá. Preces pelos inimigos do Espiritismo. Passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 5 e capítulo 10. Duas passagens, né, aqui no subitem 50, que dá abertura ao nosso item de hoje. Jesus diz nesse item que são bem-aventurados aqueles que são famintos de justiça, porque serão saciados. Felizes, né? Aqueles que querem a justiça, que desejam a justiça, porque eles receberão a justiça. Felizes aqueles que sofrem perseguição, porque amam a justiça, ou seja, fazem a coisa certa e são perseguidos por isso. Sereis felizes quando os homens vos carregarem de maldições, né? Quando os homens vos perseguirem, como está dito aqui no trecho, por minha causa. Perdão. Olha só, né? Jesus já dizendo: serei felizes quando os homens vos perseguirem por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus. Depois, na última frase, não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. Então, passagens aqui do Novo Testamento que estão dizendo para a gente, né, que aqueles que de fato querem justiça receberão, que são felizes aqueles que são perseguidos porque seguem a lei de Jesus. Jesus pede para que essas pessoas tenham alegria, porque elas terão uma recompensa nos céus. Pede para que não temam as pessoas que matam o corpo. Olha só, né? Assim como muitos seguidores do Cristo fizeram, entregando suas vidas em favor da propagação do Evangelho. Lá na época de Jesus, quando os romanos começaram as grandes perseguições em favor dos, as grandes perseguições contra os cristãos, né? Ainda hoje existem contextos de perseguição a cristãos no mundo atual. Então, não temer essas pessoas, continuar com a fé no Cristo e em seus ensinamentos. Bem, a gente pode dizer que Allan Kardec coloca essas passagens do Novo Testamento como, claro, obviamente, um recado ao espírita que segue a doutrina espírita, que nada mais é do que a exposição do Evangelho de Jesus no seu contexto moral. Então, que a gente é um incentivo, né, para que a gente continue a fazer aquilo que é certo, continuemos seguindo Jesus, alegres e sem medo. É uma passagem muito bonita aqui do Novo Testamento. E aí Allan Kardec inicia o prefácio dessa prece, trazendo para a gente uma aula para os dias atuais. Realmente é muito bonito o que Kardec coloca aqui e apresenta um contexto
muito próprio para os nossos dias, embora esse texto tenha mais de 160 anos, né? Se ali no começo a gente tem Jesus orientando seus aprendizes em relação àqueles que os perseguem, aqui Kardec vai explorar um pouco melhor essa relação entre o espírita e as outras religiões. Vamos dar uma olhadinha nesse prefácio, principalmente nesse parágrafo 1, onde a gente vai encontrar essa relação muito bem descrita. Olha lá. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar. Então a gente não deve nem pode, né? Não tem muita ação em violar o pensamento uns dos outros, estando nós encarnados aqui na Terra. Essa liberdade abrange também a liberdade de consciência, ou seja, aquelas coisas que eu faço e que estão de acordo com a minha consciência, né? Eu tenho a liberdade de agir, de usar o meu livre-arbítrio e de deixar a minha consciência em paz com aquilo que eu faço. Querer que os outros pensem como nós é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. Olha o que Kardec está dizendo pouco mais de 160 anos atrás, quando ele publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Pedir a liberdade, né, de pensar para a gente, lançar anátema contra alguém, né, excomungar alguém, isso que significa a palavra anátema. Condenar alguém por não ser da nossa religião é o mesmo que reclamar para si a liberdade de pensar e negá-la aos outros. Porque eu penso como eu quero, eu tenho a minha religião, eu tenho o meu contexto de filosofia, de ideologia, mas nego ao outro a mesma liberdade. Olha o que Kardec está dizendo para a gente, hein? Espírita não, de forma alguma, critica a religião de outras pessoas. É violar o primeiro mandamento de Jesus, caridade e amor ao próximo. Vamos continuar aqui, ó. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo o homem, o direito de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. Então, repito, o espírita não faz nenhum tipo de crítica nem condenação a outras religiões, né? Continua o texto. Eu tirei desse parágrafo algumas partes, né? Quase todo o parágrafo, mas partes assim que chamam muita atenção a respeito da nossa conduta com as outras pessoas. Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Então a gente não força pessoas a rituais, não força pessoas a ir à casa espírita, a receber o passe. Não. Se a gente fizer isso, nós estamos crendo mais na forma daquilo que nós fazemos do que no fundo, do que na teoria, do que no amor, do que na caridade. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé, apenas pode fazer hipócritas. Então, quando a gente pede para uma pessoa se transformar em espírita, vejam, esse primeiro parágrafo diz respeito à conduta do espírita com outros religiosos, né? Forçar a outra pessoa a se tornar espírita significa que nós estamos formando pessoas hipócritas e não pessoas de fé. E talvez nós mesmos estejamos sendo hipócritas se agirmos dessa forma, né? Esse primeiro parágrafo termina com essa frase, que é uma frase lindíssima, para a gente, super útil, né, para a gente pensar. A verdade é a senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade se põe a olhos vistos quando a pessoa está preparada para vê-la. Então a gente não precisa perseguir as pessoas com a verdade. Uma hora a verdade as alcança. Vejam como que isso é extremamente atual. Extremamente atual. Hoje em dia existem perseguições das mais diversas ordens, né? Religiosa, a qual me referi agora há pouco. Cristãos são perseguidos nos dias de hoje ainda. É, existem perseguições ideológicas, enfim, diversos tipos de perseguições. E ao espírita é vedado isso. No que diz respeito à religião, e a gente pode aqui estender
a qualquer outro tipo de convicção que a pessoa tenha, né? Não atacá-la em suas convicções, especialmente a convicção religiosa. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente viu primeiramente o nosso comportamento, né? A gente não deve perseguir, a gente não deve constranger, a gente não deve forçar a pessoa a ser espírita, e tudo isso tendo como fundamento critérios como a liberdade e a verdade. A liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a verdade que nós temos à nossa disposição enquanto espíritas, enquanto seres humanos. Vamos lá, segundo parágrafo. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, porque se não teria liberdade de se dizer espírita, como se tenha de se dizer católico, protestante ou qualquer outra, né? Então veja só, no primeiro momento aqui, Kardec nem quer caracterizar a doutrina espírita como uma religião. Ele diz assim, fosse até uma religião. Porque aqui, entendido naquele contexto em que as religiões apresentam sistemas dogmáticos, ordem hierárquica dentro das religiões, apresentam rituais. Todas essas coisas não fazem parte da doutrina espírita. Então Kardec está dizendo, olha, nesse sentido aqui, o espiritismo nem é uma religião. Então o que me impede de eu me dizer espírita? Né? Agora ele está defendendo um pouco os espíritas em relação às outras religiões. Né? Se eu sou espírita, essa minha crença é falsa ou verdadeira. Se é falsa, cairá por si mesma. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Então, meu amigo, né, Kardec chamou a gente para conversar e disse assim: meu amigo, você é espírita. Fique tranquilo em relação a perseguições de outras pessoas. Se forem religiosos, elas não têm por que fazer isso, porque o espiritismo nem se compara à religião deles. Nem quer ser igual à religião deles e nem quer tomar o lugar de uma religião. Né? Olha só, não há ameaça para a religião deles no contexto espírita. Ameaça alguma. Vejam só, a começar pelo parágrafo anterior, né, que a gente não quer tornar ninguém espírita. Agora a gente está dizendo, o espiritismo não é uma religião, não precisa perseguir, porque nem religião é, né, no sentido mais forte do termo. Ele é uma crença, é uma opinião, e se essa crença é falsa ou verdadeira, ela só pode ter duas consequências, né? Se é falsa, cai por si mesmo, a mentira, né, não prevalece, a gente sabe disso aqui na Terra. Se é verdadeira, não tem perseguição que a torne falsa. Então, olha só que interessante, Kardec está tranquilizando a gente aqui, né? Nós que somos espíritas. Vamos lá, parágrafo 3. Kardec explica aqui que a perseguição é o batismo de toda ideia nova, que é grande e justa e cresce com a magnitude e a importância da ideia. Então ele está explicando por que o espiritismo é tão perseguido. É porque essa ideia é uma ideia. O espiritismo é uma doutrina grande, uma doutrina justa, e a perseguição cresce quanto mais as pessoas veem que o espiritismo é uma doutrina que de fato é lógica. Ela explica muitas coisas da vida que não são explicadas em outros lugares. Então Kardec, olha, perseguição é quase que natural para a gente está acostumado com isso. Não tem problema, né? Ela causa, quando ela é grande e justa, temor. As outras pessoas temem. E por que isso acontece, né? Olha só, por que as pessoas temem? Porque elas reconhecem que há algo de grande e de justo em um certo tipo de ideologia que não é o mesmo da religião deles. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência aqui na Terra, não só em relação ao espiritismo, mas em relação às ideias em geral. Quando eu tenho alguma ideia que eu descubro que não está de acordo com a verdade, que não está de acordo com a vida, não está de acordo com o meu contexto, com o contexto da minha existência, do meu ser, os contextos mais profundos, eu tenho medo disso porque, no mínimo, vai me causar um incômodo de mudar as minhas concepções.
que é um grande incômodo para todo mundo, né? Nem todo mundo está pronto a mudar de ideia, está pronto a reconhecer um erro, está pronto a aceitar algo novo. Então é esse tipo de temor que causa a perseguição desses inimigos. E vejamos que aqui Kardec está explicando para a gente por que nos perseguem. Não é por muitas vezes por maldade, é por temor, né? Muitas vezes é por temor. Vamos lá. Por isso que o cristianismo foi perseguido antigamente, né? E o espiritismo é agora. Passou o tempo das perseguições sangrentas. Sim, mas se já não matam o corpo, ainda torturam a alma. Aqui o modo, né, pelo qual se persegue ainda a doutrina espírita é atacando muitas vezes questões como família, né? A questão muitas vezes contra o próprio corpo físico, né? Atentando de forma assim, mais física, né, contra a pessoa, agravando necessidades materiais, enfim, toda forma que se possa atacar, tanto quanto mais sutilmente, assim, às vezes um pouco mais incisivamente, aquele que é espírita, né? Acontece. Vamos lá, parágrafo 4. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Então veja só, assim como lá na passagem do Novo Testamento a gente leu, né? Não temais. Aqui Kardec diz a mesma coisa. A gente não precisa ter medo porque a gente está com a verdade. E esse mundo aqui, esse mundo terreno, ele tem um certo limite de coisas que ele pode fazer contra nós, e as outras pessoas também, né? Então, a gente pode ter tranquilidade, porque quando isso acontece, essas perseguições são muitas vezes provas para a nossa fé, provas para a nossa coragem, provas para a nossa resignação e paciência. Então a gente está sendo aqui provado nesse tempo em que a gente é perseguido por ser espírita, né? O mesmo contexto vai seguindo aqui no parágrafo 5, quando Kardec vai dizendo que, a exemplo dos primeiros cristãos, a gente deve carregar com altivez a nossa cruz ou a nossa prova, né? Essa prova aqui de sermos perseguidos. Não é porque eu estou sendo perseguido que eu deixo de seguir a doutrina espírita. Pelo contrário. Pelo contrário, eu sei que fazendo isso eu estou fazendo a coisa certa, eu estou fazendo a coisa justa. Se eu estou sendo perseguido, eu estou sendo perseguido por amor à justiça. Eu estou fazendo aquilo que é correto. E aqui, novamente, a frase, né? Não tem mais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Olha que frase que Kardec coloca aqui, resgatando lá, obviamente, o Novo Testamento, né? Eles podem atentar tudo contra o nosso corpo, contra a nossa vida terrena, mas esse é o limite daquilo que pode acontecer para a gente aqui na Terra. Na época do Cristo, como a gente lembrava agora há pouco, as pessoas tinham tamanha fé que elas se entregavam de bom grado às feras dentro do círculo romano, se entregavam a serem muitas vezes queimadas, a serem lapidadas, a serem presas, torturadas, mas não negavam a fé na doutrina de Jesus. A gente tem ainda poucas expressões desse tipo aqui na Terra contra os cristãos e mesmo contra os espíritas, graças a Deus, né? Existem algumas perseguições ainda desse tipo, são poucas, mas ainda que forem poucas, né, se comparado ao que foi no passado, mas ainda muito sérias, né? Não deveria acontecer assim. Enfim, ainda que sejamos vítimas desse tipo de perseguição, é uma prova para a nossa fé, para a nossa coragem, para a nossa resignação, pela qual a gente tem que passar, né? Então é isso que Kardec está explicando aqui. E lembrando que lá no Novo Testamento a gente leu, né, que a recompensa no reino do céu é grande. O que Kardec orienta a partir desse parágrafo 5? Amai os vossos inimigos. Ele lembra do ensinamento de Jesus e aqui pela primeira vez pede para que a gente ore por esses que nos perseguem, né? Mostrando que somos verdadeiros discípulos de Jesus e que a doutrina dele é boa,
fazendo o que ele disse e fez, exemplificando aquilo que Jesus nos ensinou, né? Amar os inimigos. Termina aqui o prefácio com a seguinte frase: a perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva. Está chegando o amanhecer, é um período de trevas, esse período em que existem perseguições. Mas em breve isso acaba, né? O planeta progride, as pessoas entendem a necessidade de respeito de umas pelas outras e devagar esses maus costumes, esses maus hábitos vão sendo diluídos aqui no, nas questões de boa moral, nas questões do Evangelho do Cristo que vão se colocando, né, aos poucos, se os cristãos forem capazes de fazerem o bem, de responder ao mal com o bem, de responder à perseguição com uma prece, de estarem lúcidos em relação à verdade que professam, de serem conscientes de que estão fazendo aquilo que é correto, aquilo que é justo. Esse é o ensinamento que está sendo colocado aqui, né? E mostrando que o mal que nos é feito é respondido com o bem. E que dessa forma, eu que fiz o bem, me sinto bem, enquanto aquele que fez o mal sofrerá as consequências do mal que fez, e não eu, né? A consequência pode ser apenas aqui terrena, mas a tranquilidade, a serenidade, a fé, a esperança, o amor prevalecem, mesmo quando a questão é uma questão de perseguição. Dado esse ensinamento, que é um ensinamento extremamente valioso para o mundo de hoje, Kardec apresenta finalmente para a gente a prece aqui no subitem 52. Começa conversando com Deus. Senhor, tu nos disseste pela boca de Jesus, o teu Messias. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam. E ele próprio nos deu exemplo orando pelos seus algozes. Foi isso que Jesus fez na cruz, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então a gente tem o exemplo do Cristo pedindo perdão por aqueles que o crucificaram. Então a prece começa dessa forma, conversando com Deus e lembrando o ensinamento de Jesus e o exemplo do Mestre. Oitavo parágrafo, segundo aqui da prece, né? Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a tua misericórdia para os que desprezam os teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Então, olha só, né? Na segunda parte da prece, aqui no segundo parágrafo, a gente pede que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que nos perseguem enquanto espíritas. Como Cristo, nós também dizemos: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, né? É a referência direta à passagem do parágrafo anterior aqui. E por fim, aquele que ora nesse momento pede forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, os escárnios, injúrias, calúnias e perseguições daqueles que se colocam a essa tarefa, né? Isenta-nos de toda a ideia de represálias. Olha só o que a gente não deve fazer. Visto que para todos soará a hora da tua justiça, hora que esperamos submissos à tua vontade santa. Então, assim, Kardec termina a prece em favor aos inimigos e perseguidores da doutrina espírita. É assim que nós oramos por essas pessoas, enviando a elas boas vibrações para que elas possam mudar seus pensamentos, suas atitudes, o seu modo de agir e oferecer a todos aquilo que nós espíritas estamos aprendendo a oferecer aqui nessa prece tão valiosa. A oportunidade de expressar o seu pensamento, a sua opinião, a sua religião, por que não dizer assim, a sua concepção de vida. É isso que a gente está aprendendo aqui. Se nós temos assim confiança, se nós temos convicção de que o Espiritismo nos traduz a verdade do nosso ser, a verdade da nossa comunhão com Deus e com o próximo, é dessa forma que nós agimos, sem ódio, sem vingança. Nos concentramos em nossa tarefa de espíritas e seguimos em frente,
tentando o máximo possível demonstrar amor, demonstrar respeito, agir com o bem, mesmo para com aqueles que nos perseguem por sermos espíritas. E só para encerrar, né, esse nosso estudo de hoje, eu gosto sempre de lembrar que Divaldo Pereira Franco e Francisco Cândido Xavier, Divaldo, né, Chico Xavier, sofreram perseguições, principalmente no início das suas demonstrações de mediunidade. Chico foi chamado de charlatão, Divaldo foi perseguido. Sofreram calúnias, sofreram afrontas, e mesmo assim venceram, perseveraram, sabiam que estavam com a verdade. Eram discípulos fiéis do Cristo, aprendendo o Evangelho de Nosso Senhor através dos ensinamentos de Allan Kardec e dos espíritos superiores, aprendendo e praticando. Que nós possamos seguir o mesmo caminho de luz desses irmãos veneráveis aqui na Terra. Muito obrigado, meus queridos irmãos e irmãs, pela companhia no estudo. Nos vemos em breve na continuidade do estudo do capítulo 28 do Evangelho. Até logo mais.